Boa noite! Olá, educadores e educadoras inclusivos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Pri Ortega, Natália Santos. Vamos chegando. Ariana, Andresa. Que bom que vocês estão por aí. Inclusão ao Cubo, Rita de Cássia, Peu Santos. Boa noite, gente! Sejam bem-vindos à nossa live de atividades adaptadas na prática. Eu estou muito feliz com o sucesso da nossa primeira live sobre atividades adaptadas aqui no Instagram. Quem já me acompanha há mais tempo deve lembrar de quando eu fiz uma série lá no YouTube, mas eu decidi trazer aqui para o Instagram essas atividades adaptadas e hoje eu trouxe uma atividade de ciências de 8º ano. Então, enquanto a gente começa e vocês me contam aí se tá legal o áudio, se estão me ouvindo bem, se tá legal, né? Tá chegando legal aí para vocês. Eu quero que vocês também enviem esta live para outras pessoas. Clica aí no aviãozinho que aparece mais ou menos aqui. E aí você vai poder encaminhar para outras pessoas assistirem a nossa live de hoje. Nós vamos conversar sobre o importante papel que nós temos na adaptação de atividades. E eu vou mostrar como adaptar uma atividade de ciências de 8º ano. Eu tô começando com atividades que eu considero mais difíceis da gente adaptar, justamente para que vocês consigam perceber que a gente tendo o caminho certo, tendo a direção certa, a gente consegue fazer. O que a gente não pode é ficar perdido, sem saber que caminho seguir, e é isso que eu vou mostrar para vocês toda segunda-feira, aqui às 20h20, nas nossas lives de atividades adaptadas. E se vocês gostarem, né, a gente vai ampliando aí essas lives aí para outros dias da semana também. A ideia é que a gente pegue ou uma atividade, como eu fiz na semana passada, peguei uma atividade pronta que uma professora encaminhou para mim e fiz uma adaptação para um estudante específico. Hoje, a nossa aula vai ser em torno de uma habilidade da BNCC. Então, a gente tem uma habilidade e a professora queria saber como adaptar essa atividade para o estudante dela. Então, a gente também vai seguir esse caminho. Então, para que você tenha atividade adaptada, a sua atividade adaptada ou a habilidade da BNCC, seja em qual área for adaptada aqui por mim, é só me mandar um direct. Mas, gente, não adianta vocês falarem assim, Ana Paula, eu quero uma atividade para 2º ano. Mas para quem? Qual é o conteúdo? Qual é a área do conhecimento, né? O que o professor está trabalhando? Não dá para a gente fazer, né? Um slogan, algo que vocês precisam ter muito forte no trabalho de vocês e que eu quero pedir que, inclusive, coloque aí nos comentários. Atividades adaptadas não são atividades inventadas. Atividades adaptadas não são atividades inventadas, né? A gente não trabalha com invenção de atividades. E quando eu falo de invenção de atividades, é a gente buscar num grupo de WhatsApp, é a gente pedir para o colega, né? Eu brinco assim, a gente pedir para o coleguinha, né? Para o nosso colega de trabalho, a atividade que ele está fazendo. E, gente, infelizmente, é o que eu mais vejo. São pessoas pedindo atividades nos grupos de WhatsApp. Uma atividade para um estudante, vamos pegar aqui o meu estudante. Eu tenho um estudante de 8 anos, no 8º ano, e precisa de uma atividade de ciências. Mas que atividade? O que o professor está trabalhando na sala de aula? Qual é o foco? Qual é o objeto de aprendizagem que ele está trabalhando naquele momento? Sem saber isso, gente, é impossível. E aí a gente acaba
caindo no erro de ficar só pensando assim, vamos reduzir o tempo da atividade para esse estudante, vamos facilitar essa atividade, vamos dar menos questões para ele. Não se trata disso. Atividades adaptadas, na prática, né, quando a gente se prepara para adaptar uma atividade para a prática educativa de um estudante, ela tem uma direção muito específica. E a gente não pode errar nisso, sabe por quê? Isso está nos consumindo, está consumindo o nosso tempo, está consumindo a nossa saúde mental principalmente, né? Eu falo isso nas formações e os professores concordam comigo, né? O quanto isso tem custado a nossa saúde mental, porque a gente tem tentado adivinhar que atividades trabalhar. Então, para a gente começar pensando aqui nessa atividade que eu já vou apresentar para vocês, que é uma atividade de ciências do 8º ano, é uma habilidade específica do 8º ano, do ensino fundamental, então está bem específico ali, a gente tem um ponto de partida. Então, nós precisamos ter um ponto de partida, né? Eu não posso... Ana Paula, eu recebo muitos pedidos assim, compartilhe uma atividade adaptada para estudantes do 8º ano de ciências. Que atividade? Qual atividade seu estudante está trabalhando? O que o professor na sala de aula está fazendo junto com toda a turma? Porque a gente tem vários passos da adaptação de atividades. A primeira delas é a gente partir daquilo que o professor da sala de aula está trabalhando. E talvez você seja o professor da sala de aula, talvez você seja o professor do AE. Mas é muito importante que você entenda que ninguém faz isso sozinho. O professor do AE não tem como saber qual é o fundamento principal da área do conhecimento do colega que está formado, que é ciências, que é língua portuguesa. Por isso a gente falha tanto, porque a gente não considera o vocabulário específico da área daquela atividade que precisa ser adaptada. Então, eu trago aqui para vocês uma ideia, que é inclusive algo que vocês depois podem passar para os professores. Vão dizer que no caso da ciência, eu não sou especialista em ciências, eu não sou graduada em ciências para dar aula de ciências. Então, quem vai dizer se o meu conteúdo está correto ou não, se ele está adequadamente adaptado, é o professor da disciplina. Por isso o trabalho inclusivo é colaborativo, ele é coletivo, ele precisa somar e não dividir, né? A gente precisa urgentemente somar o nosso trabalho na educação especial e não dividir, né? Então, por isso também, porque a adaptação de atividades faz parte da construção do PDI. E é por isso que a gente não entrega ou não delega para um profissional externo à escola a elaboração de um PDI. Então, a TO, a fono, a psicopedagoga, os outros profissionais externos à escola, eles contribuem, eles trazem contribuição, colaboração, que é o que a resolução do Conselho Nacional de Educação nos diz. Os demais profissionais colaboram, porque existe uma competência profissional ali, que é diferente da minha, da educação, e que vai somar, vai juntar com o meu trabalho, e que vai contribuir para o aprendizado acontecer de uma forma mais efetiva. Belita, depende. A Belita está perguntando, Ana, um aluno do 6º ano que não está alfabetizado, não acompanha os conteúdos pertinentes ao ciclo, seria adaptação de atividades ou curricular? Preciso saber qual é o nível de comprometimento desse estudante. Ele não está alfabetizado, mas ele consegue compreender oralmente, ele consegue avançar nesse aprendizado de forma oral ou através de outro tipo de comunicação alternativa? Né? Então, vai depender. A gente vai adaptar de acordo com quem é esse estudante. E só essa informação ela é muito rasa, né? Ela nos dá ali, mas é preciso fazer uma investigação, que eu chamo de levantamento da história de vida.
que é o primeiro indicador de qualidade para a construção do PDI. Então, levantar a história de vida é muito mais do que a anamnese que a gente faz. Então, antes de eu apresentar a atividade, eu vou aproveitar essa fala da Belita para a gente poder alinhar isso. Aqui eu tenho uma atividade desenvolvida para um estudante de 8º ano, com deficiência intelectual, que não está 100% alfabetizada, mas ela está no processo. Ela consegue compreender o conteúdo quando eu utilizo caixa alta. Porque o fato de não estar alfabetizado, existem vários processos da alfabetização, né? Porque quando a gente fala assim, não está alfabetizado, geralmente entende-se assim, não conhece a diferença entre letras e números e está na garatuja. Pode não ser essa situação desse aluno. Então, por isso a gente precisa de mais detalhes sobre o estudante. Por isso não dá para a gente buscar uma resposta pronta. E aí, Belita, a gente tem que pensar o seguinte: quem é esse meu estudante? Em que nível de aprendizado ele está especificamente? Porque não estar alfabetizado significa muita coisa, porque o processo de alfabetização ele tem um longo caminho, né? Então, provavelmente a gente vai fazer as duas coisas, tá? Tanto adaptar atividades quanto adaptar o currículo. É bem provável que isso aconteça, mas o nível, a profundidade, os objetos de conhecimento que a gente vai trabalhar com esse estudante vai depender. Vai depender da gente conhecer ele. Então, ó, vou pegar aqui, não sei quantos conhecem, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o planner da sala de recursos. No planner da sala de recursos, eu coloquei, assim como no PDI também tem, mas como eu tô com ele aqui em mãos, a gente tem uma pasta aqui, que é a pasta de avaliação e planejamento. Então, aqui tem, por exemplo, deixa eu pegar, esse aqui é de todos os estudantes. Esse aqui, ó, individual. Que na pasta tem indicação tanto para acompanhar a turma quanto individualmente. Qual o nível da leitura que o meu estudante está? Então, tem aqui um checklist para você dizer se está no nível 1, 2 ou 3. Gente, precisa fazer uma avaliação diagnóstica com esse estudante primeiro para saber. Então, se a gente tem um estudante, deixa eu voltar aqui para mim ver se eu consigo achar de novo. Se eu tenho um aluno no 6º ano que não está alfabetizado, primeiro eu preciso entender em que nível ele está da alfabetização. Então, deixa eu pegar aqui, ó, a planilha das hipóteses de escrita. Aqui, ó. A hipótese de escrita, eu sigo esse caminho aqui, ó. Deixa eu colocar mais perto aqui, ó. O icônico ou a garatuja, pré-silábico, silábico sem valor sonoro, com valor sonoro, silábico alfabético, alfabético. Então, um estudante, ele está em algum desse processo aqui, e inclusive é importante a gente saber em que momento ele está, porque se ele faz atendimento em sala de recursos, esse trabalho que vai acontecer na sala de aula vai ajudar ele também lá na sala de recursos. Esse levantamento que você faz da informação vai contribuir para ele lá na sala de aula e vai somar com o trabalho da sala de recursos. Então, é um trabalho coletivo. A gente precisa do professor do AE, do professor de língua portuguesa e do profissional do AE que acompanha esse estudante, no mínimo. Além dos profissionais externos à escola, caso esse estudante tenha outros profissionais que o acompanham. Então, é nesse sentido que eu vou saber se eu vou fazer adaptação de atividade ou curricular. Gente, aqui é o mínimo, tá? Porque daqui a pouco alguém vai falar assim, como se só isso fosse resolver o problema. Obviamente não. Eu tô dando aqui um primeiro passo de algo que a gente precisa começar a pensar. E aí, algo que eu coloco muito pra gente avaliar, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Desenvolvimento da oralidade. Dificilmente, né, as pessoas que me acompanham já sabem disso. Olha aqui o que é importante fazer. Acompanhar o desenvolvimento da oralidade. Sabe, porque a gente tem muitos estudantes que estão no processo de alfabetização, mas como está no 6º ano, como a Belita falou,
ou no 8º, né, no ano mais avançado, o professor não vai parar para alfabetizar, mas ele consegue ter uma compreensão desde o nível mais elementar da oralidade e me responder oralmente, quanto ele consegue também responder plenamente as perguntas. Então, vai depender de quem é esse estudante, qual nível da oralidade ele tá, porque talvez eu vou ter a oralidade para trabalhar com ele. E é o que eu vou recomendar para o professor também, da sala de aula, trabalhar com ele. Ok? Deixa eu ver aqui para a gente começar com a atividade. Refutável? Por que refutável? Nível de escrita. Não é importante saber? Porque quando a gente sabe onde ele está, a gente sabe onde levar ele, né? A gente precisa identificar o nível que ele está para a gente avançar. Não entendi por que refutável. Mas por que não se avalia assim, Giovana? Qual o procedimento que você usa? Compartilha com a gente. Eu gosto de seguir isso, principalmente porque é algo que a gente faz muito aqui em Minas. É uma direção do CEALI, que é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, aqui da UFMG, e que funciona muito bem, tá? A gente consegue identificar. Não achei uma atividade adaptada? O que você quer dizer com isso, Patrícia? Não entendi seu comentário. A ideia aqui, gente, não é só isso, tá? Por que eu trouxe o desenvolvimento da... escreve tudo de uma vez para eu entender o que você quer dizer. O que a gente precisa entender? Se eu tenho um estudante, mesmo que está lá no 6º ano ou nos anos mais avançados, e ele não sabe sobre uma determinada questão, que é, no caso, algo que pega muito, né? Não só com os estudantes da educação especial, mas os estudantes também com dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem também, é importante a gente saber qual é o momento que ele está da alfabetização para a gente saber como avançar com ele, como trabalhar. Né? Se eu tenho um aluno que é pré-silábico, eu não vou dar um texto enorme para ele trabalhar, que não vai produzir efeito. Então, a gente entender esse momento que o estudante está do aprendizado nos ajuda a desenvolver atividades mais assertivas. Hoje nós vamos focar no desenvolvimento dessa atividade, mas a Costa Evangelista está perguntando: autista grita a aula toda, se recusa à escrita, e o que devemos fazer? Trabalhar comportamentos. Você vai ter que estudar sobre comportamentos, sobre como lidar com comportamentos problemas, né? Eu não consigo falar sobre isso aqui com você, né? Mas eu também estou estudando sobre isso. É um assunto mais amplo, mais complexo, mas eu te recomendo estudar sobre isso, né? E estudar isso na sua escola também, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Idade mental e a idade cronológica é um dado importante para a adaptação escolar. Olha, a gente não fala em idade mental, né? A gente fala em potencial de aprendizado, em nível de aprendizado que aquele estudante está. Pelo menos na educação, eu não considero esse termo, inclusive eu acho ele muito... não gosto, né? Enfim, a gente não olha nem idade mental, nem idade cronológica. A gente olha em que nível de aprendizado esse estudante está. E para isso a gente precisa fazer o quê? Avaliação diagnóstica.
E aí, por isso que eu comecei lá dos primórdios, porque geralmente o nosso problema não está lá na frente, no ano que ele está, no 6º ano, por exemplo. Sabe, Bel Leite? Às vezes, o problema desse estudante, ele está no processo inicial de escolarização que não foi bem sucedido. Pode estar lá nos princípios da alfabetização, mas pode estar até anterior a isso, que é na educação infantil. Porque a gente sabe, né, se vocês fizerem um estudo a respeito das habilidades que o estudante tem que chegar no primeiro ano do ensino fundamental, sabendo as habilidades que são ali requeridas dele, é um consolidado dos campos de experiências que são trabalhados na educação infantil. Então, se eu tenho um estudante que falhou no processo da educação infantil, eu vou ter problemas. O se relacionar com os outros, as habilidades de interação, ela não começa no primeiro ano, ela começa lá na educação infantil. Então, dependendo de como foi essa educação infantil do estudante, vai ter uma certa dificuldade. Se os acompanhamentos que ele faz com profissionais externos, se ele tem ali profissionais que acompanham ele, que fazem trabalhos voltados para aquisição de hábitos e comportamentos, isso também vai mudar, né? Vai somar ou não, caso ele não tenha, né? Então, a gente tem que fazer a avaliação diagnóstica inicial. Não tem como a gente ficar tentando adivinhar, né? Porque a gente fica assim chutando. Pode ser isso, pode ser aquilo. Vai investigar, faz a avaliação diagnóstica inicial. Ou pedagógico, eu gosto de chamar de pedagógico, porque a gente vai levantar todo o pedagógico dessa criança, em que nível ele está, porque aí a partir daí eu tenho um ponto de partida para saber se eu vou fazer uma adaptação curricular, se eu vou fazer uma adaptação de atividades. Em alguns momentos eu vou precisar fazer os dois, em outros momentos eu não consigo fazer nenhum nem outro. Porque se ele grita, como uma professora falou aqui, ele grita o tempo todo, adianta eu entregar atividades escolares para ele? Não, gente. Ele precisa adquirir habilidades de comportamento social que são anteriores às habilidades acadêmicas. Por quê? Eu vou desequilibrar, vou usar essa palavra, né? Vou trazer um transtorno para dentro da sala de aula, não porque o estudante é um problema na sala de aula, mas porque ele não adquiriu a habilidade necessária para aquele ambiente. Entendem isso? A gente está fugindo um pouco do tema que eu preparei para hoje, mas eu tô achando ótimo, tá? Assim, se quiserem seguir nessa linha, mas eu preparei uma atividade aqui para a gente poder trabalhar e vou entregar ela no final para vocês, tá? Quem quiser, se a gente conseguir trabalhar ela hoje, eu vou entregar ela para vocês. O que mais? Ó, gente, vocês precisam ser sucintos nos comentários, senão as mensagens vão se perdendo. Então, eu não consigo entender o que vocês estão falando. Aqui, infelizmente, a gente tem que falar tudo que a gente precisa em poucas palavras. Então, tem que ser... Não pode ser prolixo, né? Tem que ser direto naquilo que você quer dizer. Senão, fica difícil de eu ficar buscando a resposta nas perguntas anteriores. Patrícia, não tem como saber nem te ajudar nisso. No meu entendimento, brevemente, como você relatou aqui, né, um estudante do 9º ano, autista, o professor regente está trabalhando multiplicação, o professor de apoio está dando atividades com números pontilhados, porque disse que o estudante está comprometido. Comprometido com o quê? Né? Tem que entender se foi feita essa avaliação diagnóstica. Se foi feita a avaliação, se ele está supondo, ou se ele está pressupondo, né? Ele não tem. Gente, é por isso que a gente tem tido tantos problemas na educação especial, porque as pessoas estão fazendo as coisas pelo achismo e educação não se faz pelo que se acha.
ou por coisas aleatórias ou desconectadas do processo de aprendizado. O processo de aprendizado tem um direcionamento certo, tem um trabalho que precisa ser seguido. A alfabetização, ela não acontece na hora que o estudante dá aquela luzinha e consegue ler. A alfabetização começa lá atrás, quando o professor ensinou para ele a primeira letra. E aí é uma soma de pequenos passos, e a gente precisa entender isso, o poder dos pequenos passos. O poder dos pequenos passos, e a gente está esquecendo disso. Né? Então, a gente às vezes está ali julgando, eu acho que ele não sabe. Não, a gente tem que ter certeza e tem que ter prova disso, né? Que é o que o professor Luciano fala muito das evidências científicas. Precisamos buscar em materiais, precisamos estudar, não só matricular no curso, mas a gente precisa estudar, precisa de dedicação, senão a gente vai se desgastar mesmo. A gente vai se consumir e isso vai acabar com a nossa saúde em todos os aspectos e vai nos fazer ser medianos no trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade. O que eu trago aqui para vocês, né, nesse momento é um puxão de orelhas mesmo, para a gente poder entender. Não dá para levar as coisas levianamente. Né, adaptar a atividade, eu brinco assim, que não é só fazer bolinha de algodão para colar na ovelhinha dizendo que está trabalhando coordenação motora. Ou colorir desenhos do Romero Brito enquanto toda a turma faz outras coisas porque eu estou trabalhando cores. Né? A gente tem que ter propósito e objetivo. Então, quando é necessário mesmo trabalhar o pontilhado, porque isso pode ser talvez um trabalho de coordenação motora lá na sala de recursos. Será que esse estudante não tem condições de trabalhar através de outros tipos de adaptação de atividade? Porque isso não é adaptação de atividades, isso é substituição de atividades. E atividades que são por causa desse tipo de atividade que os nossos alunos não querem ficar na sala porque eles se sentem subestimados. Às vezes a gente pensa assim, eu sou um estudante da educação especial. Para, gente. Né? Eu vou dar um puxão de orelha aqui. Para. Nós precisamos, né? Sério, por isso que eu falei para vocês convidarem outras pessoas para assistir essa live, porque às vezes a gente não tem coragem de falar com eles. Né? Então, a gente precisa parar de subestimar o nosso estudante e achar que ele não é capaz. Quando ele está entendendo que ele está sendo subestimado. Né? Então, eu posso trabalhar a oralidade com ele, eu posso trabalhar a atividade de outra forma, ou eu posso envolver ele com toda a turma. Existem várias formas da gente desenvolver atividades. Né? Mas aí vai depender do trabalho que a gente está fazendo de parceria. Principalmente, Patrícia, com esse professor do 9º ano, né? A Bel Leite está pedindo, você poderia falar um pouco sobre a adaptação de livros didáticos também, por favor? Eu já fiz várias adaptações de livro didático, tá? Mas a gente vai seguir o mesmo princípio. Eu vou te pedir o seguinte, Bel, me manda no particular, no direct, qual atividade específica você gostaria de ver adaptada, tira uma foto da atividade, me manda, e aí a gente pensa nessa adaptação de atividade e eu trago aqui para a live. Né? Assim como eu estou fazendo com as atividades das professoras que me mandam. Por quê? Porque não dá para falar aleatoriamente sem ter um livro em mãos. Agora, algo que a gente precisa entender, antes de tudo, gente, se não fizer a avaliação diagnóstica inicial, se não buscar a história de vida desse estudante, a gente não vai conseguir. O fato é esse. Então, às vezes a gente acha assim, eu vou ter que parar para fazer tudo isso. Vai sim, porque o tempo que você para agora para fazer, você ganha ele lá na frente. Sem problema, Bel. Pode perguntar o que você quiser. A gente está aqui para interagir. E a minha ideia, gente, inclusão na prática é para tirar dúvidas. Né? A live aqui tem um objetivo, que é trazer adaptação de atividades. Eu já vou apresentar
Mas eu não gosto de falar sozinha, gente. Eu brinco assim, né? Que só vocês me veem, então, assim, a nossa forma de interação é por mensagem. E eu fico muito feliz de ter esse momento de tirar dúvidas, de interação maior, né? Inclusive, eu vou abrir uma exceção aqui para fazer um convite, né? Já que a Bel tá falando, né, de tantas dúvidas, a Luísa Renato também tá falando, eu tenho dúvidas quanto a adaptar o currículo. O que que acontece? Aqui a gente tem 1 hora de live, né? Uma vez na semana e corre o risco de eu não ver as mensagens de vocês, mas a gente tem uma comunidade de educadoras inclusivas. Eu chamo de educadoras porque até hoje não entrou nenhum homem para fazer parte com a gente. E a gente já tem essa comunidade aí há uns 3 anos, então são educadoras do Brasil inteiro que se reúnem, né, em torno desse compartilhar de informação mais fechado. A gente tem um grupo aberto, a gente tem uma plataforma de interação, a gente grava aulas ao vivo a cada 15 dias, a gente compartilha aquilo que a gente está fazendo. A única coisa que não pode dentro da comunidade é ficar em dúvidas, né? Então, assim, quem tiver interesse, depois me chama aqui no direct que eu mando para vocês todas as informações de como fazer parte dessa comunidade de educadoras inclusivas, que tem aí trazido uma transformação na vida de várias educadoras. Elas lá dentro podem contar para vocês as experiências dela, né? A gente tem educadoras que chegaram lá assim totalmente desacreditadas de si mesmas, a ponto de desistir, e hoje são gestoras de pasta no município. Então, assim, eu sou muito orgulhosa dessas meninas que estão ali com a gente, porque elas de fato estão crescendo, porque a gente compartilha conhecimento de verdade. Gente, um princípio que eu tenho é não reter informação. Eu vejo muitos cursos, muitas lives de pessoas da mesma área, né? Escondendo informação, falando bem as palavras, né? As meninas, a Giovana tá aqui do Caminhos da Inclusão, já me segue há muito tempo, né? Ela até colocou aqui, ó, suas lives têm sido maravilhosas. Eu não retenho nada, gente, porque o conhecimento não é meu, a gente aprende para compartilhar, né? Então, essa ideia de trazer para vocês aí todo o conhecimento possível para ajudar vocês a avançarem, tá? Então, pode perguntar o que quiser, deixa caixinhas de perguntas, eu vou colocar caixinhas de perguntas lá no Instagram também, lá nos stories, aí vocês podem enviar as perguntas de vocês também. Eu gosto muito de responder por vídeo, que aí serve para outras pessoas, a identidade de vocês é preservada, então assim, não coloca o nome de vocês nas perguntas para que vocês possam perguntar o que quiserem, tá? Costa Evangelista, tenho muitas lives gravadas sobre o PEI. Eu chamo de PDI. Aqui para mim é PDI, então eu chamo de PDI, mas tanto o PEI quanto o PDI é a mesma coisa. Aqui no Instagram também tem vários vídeos mais curtos também gravados falando sobre toda essa questão da construção do PDI, tá? Que mais? Ó, a Manuela também pediu, mesma coisa, tá? Tá aí. Mas a gente pode criar aí uma série de lives também para falar sobre PDI. Inclusive, gente, conto ou não conto? Eu vou fazer uma aula sobre PDI, uma mega aula. Deixa eu aproveitar então, né? Vou dar um spoiler aqui, ainda não divulguei. Eu tô chamando de a melhor aula de PDI de todos os tempos. Não sei se vocês já viram o anúncio dessa live, mas vai ser uma live lá no Zoom, ou no Meet, não sei. Vai ser uma live mais, ou no YouTube, para eu possibilitar eu passar slides, né? E depois entregar para vocês, mas a gente vai fazer uma mega aula sobre PDI ou PEI. E aí eu quero convidar vocês que estão com dúvidas sobre isso a assistir. Vai ser já no mês que vem. Acompanhe aqui o meu Instagram que eu vou dar mais detalhes sobre isso, tá bom? O que mais? Venham, comece a seguir. Se você não segue aqui o Inclusão na Prática, né? Seguem a gente para poder, né, ter mais aí informações e conteúdos relevantes aí para vocês, tá?
deixa eu pegar, gente, eu vou pegar aqui, vou fazer uma pausa nos comentários para mim cumprir meu objetivo de hoje. É verdade, ó, a Giovana tá falando, antes você convidava as pessoas para participar e eu já participei, participou com a gente, né, Giovana? Eu lembro. É muito corre-corre no dia a dia, mas a gente vai começar a trazer essa interação novamente. Rosilene Martins, tivemos a honra de ter você em nossa escola, foi maravilhoso. Olha que legal, me fala qual escola? A gente adora visitar escolas, adora ajudar vocês localmente. Isso para mim não tem preço. Vou falar sobre o PDI numa live específica sobre isso, com foco no PDI, tá? Hoje a gente vai falar de atividades adaptadas. A atividade que eu preparei para hoje, gente, deixa eu virar aqui para vocês. O objetivo dela é trabalhar diferentes tipos de energia presentes em equipamentos de uso cotidiano, bem como as suas transformações. Essa atividade eu fiz lá no Canva. Não sei quantos de vocês utilizam o Canva, mas é uma ferramenta que tem se tornado algo fundamental para ajudar a gente na adaptação, na busca de elementos importantes com boa resolução, com uma boa identidade, porque às vezes a gente busca lá no Google, a gente busca imagens que são péssimas, e aqui dentro do Canva a gente encontra aí atividades super interessantes para vocês trabalharem, tá? Deixa eu modificar aqui, deixa eu achar aqui, vou colocar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui, deixa eu virar a câmera aqui. Ó, uma atividade ciência 8º ano. Falei para vocês o objetivo e a professora queria trabalhar, deixa eu acertar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, deixa eu colocar um zoom maior aqui. Então, olha, essa é uma atividade lá do 8º ano. Vejam que, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. O objetivo era classificar equipamentos elétricos residenciais, chuveiro, ferro, lâmpada, TV, rádio, geladeira, de acordo com o tipo de transformação de energia, da energia elétrica para térmica, luminosa, sonora, mecânica, por exemplo. Então, vamos começar. Ó, nós pegamos, voltando aqui para mim, trouxe para vocês aqui uma habilidade da BNCC, que é requerida para o 8º ano. Deixa eu colocar lá de novo, que a gente vai falar de adaptação de atividade, ó. 8º ano, né, ensino fundamental, 8º ano, ciências, é a habilidade 3. Então, a gente tem aqui uma atividade do currículo. O professor da sala de aula está trabalhando com esta habilidade no 8º ano. E aí, o que a professora precisa? Trabalhar essa mesma questão com o estudante. Então, qual é a ideia aqui? Que a gente pense em atividades que alcance o estudante através do mesmo objetivo. Então, eu não estou trabalhando uma coisa e estou, por exemplo, tá em ciência, vamos trabalhar água. E enquanto estou trabalhando transformação da energia. Então, não é esse o objetivo. Então, a gente está pegando aqui, ó, alguém tinha pedido aí adaptação de currículo. A gente está falando de currículo e como adaptar esse currículo. Só que presta atenção. Talvez alguém está chegando agora. A gente vai... Peraí, só um minutinho. Vou desativar os comentários aqui rapidinho para a gente conversar sobre isso. A gente está trabalhando aqui a adaptação de atividades a partir de uma habilidade do currículo.
preciso que esse estudante aprenda esse conteúdo, mas preste atenção na estudante desta professora. É uma estudante de 8º ano, que tem deficiência intelectual, ela não está no processo completo de alfabetização, mas ela lê palavras. Então, preste atenção, ela é diferente de dizer ela não está alfabetizada para a estudante ler palavras. Então, ela faz leitura de palavras e aí o que eu preciso pensar? E ela tem uma boa oralidade. Então, é para essa estudante que eu estou desenvolvendo. Se eu tenho um estudante autista faz a leitura de palavras, tem uma mínima compreensão do todo, essa atividade vai servir para ela? Vai porque a gente está falando de estudante que tem a mesma dificuldade. Agora, se é um estudante autista que não sabe diferenciar letras e números, mesmo estando no 8º ano, que não faz uso da oralidade, essa atividade vai servir para ele? Não. Então, a questão não é a deficiência ou o autismo, né? Ou se ele está dentro do público-alvo. A questão não é essa, a questão é a dificuldade, a necessidade educativa desse estudante. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu virar novamente. A gente tem uma atividade, vou colocar aqui mais perto de mim, peraí, vamos lá, pronto. Primeira coisa, né, nós estamos adaptando uma atividade para uma estudante que tem boa oralidade, que ela consegue acompanhar a turma, ela lê apenas palavras e eu preciso adaptar uma atividade de ciências. Então, o que eu fiz de proposta aqui para a professora? Primeiro, trazer uma adaptação dessa atividade pensando na discussão com toda a turma. Então, eu coloquei aqui algumas orientações. Permita uma breve conversa com os alunos a respeito do tema, durante a conversa, os estudantes compartilharão suas experiências, né, a respeito do tema. Permita que eles compartilhem seus saberes prévios e os saberes adquiridos ao longo da aula acerca das transformações de energia observadas em alguns equipamentos elétricos anteriormente referidos. Então, a ideia aqui, gente, é o seguinte: a gente está com uma estudante que precisa aprender sobre isso. E para ela aprender sobre isso, ela precisa ouvir, porque ela lidar bem com a oralidade. Então, eu estou pensando na atividade a partir disso. A partir daquilo que a gente fez lá na avaliação diagnóstica inicial. Então, na avaliação diagnóstica inicial dela, eu identifiquei que ela tá legal na oralidade, ela consegue compreender muito bem aquilo que é proposto para ela, mas ela responde só oralmente. Ela consegue ler algumas palavras. Então, eu estou propondo a atividade para ela com um texto mais simplificado, mas reforçando a oralidade, porque ela pode falar para mim da opinião dela oralmente e eu responder para ela sobre isso também oralmente. Então, percebe que a gente está convocando uma participação com toda a turma, porque às vezes a gente pensa que a adaptação de atividades, gente, ela vai ser focada só na atividade individualizada. E a atividade individualizada, às vezes, ela está em último caso, porque eu preciso primeiro permitir que esse estudante participe com toda a turma, tá? E aí, deixa eu voltar lá para a atividade, ó. Após ouvir o estudante e permitir que eles participem, faça perguntas como... Então, dou aqui algumas dicas, né? Quais equipamentos elétricos você tem, você e seus familiares mais utilizam em casa, como eles funcionam? Você já viu os equipamentos que tem na sua casa, né? E também na escola? Você vai propor ali uma conversa, uma discussão. Aqui, gente, conversa elementar, né? Você pode aprofundar de acordo com o nível da sua turma. E aí eu propus algumas atividades que podem ser adaptadas para esse estudante ou para toda a turma. Faça uma lista dos equipamentos que você tem em sua casa. Eu posso fazer, coloquei na frente da câmera, mas eu posso fazer, por exemplo, essa lista a partir do que essa criança... eu posso chutar alguns equipamentos, né? Inicialmente eu pensei nisso. Vamos perguntar, você tem esse equipamento? Mas só que a gente tem estudantes com os mais diferentes níveis
de necessidades financeiras, de acesso à tecnologia. Então, para evitar que a gente busque desse estudante ou que esse estudante se sinta constrangido por não ter determinado equipamento, a gente pede para ele fazer uma lista, mesmo porque eu vou levar ele a pensar, a refletir. Eu posso mandar isso como para casa, para ele fazer junto com a família, ou eu posso pedir para ele pensar, olha, pensa na sua cozinha, quais são os equipamentos que tem na sua cozinha e na sua sala, e aí a gente pode ir dando pistas também, né? Você tem celular? Tem tablet também na sua casa? E TV? Tem ferro de passar roupas, tem um aparelho de som, tem uma Alexa, né? Então, você pode ir ali, né, fazendo essa investigação. E aí, vamos ver mais. Aqui são sugestões do que vocês podem fazer, né? Só com essa questão. E aí, como lá, ó, deixa eu voltar na habilidade. Na habilidade, diz assim, ó, transformação da energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora, mecânica, por exemplo, eu já pedi, né? A gente já vai pressupor que o professor trabalhou isso lá na sala, então eu pedi aqui, ó, para ele identificar qual é o tipo de energia elétrica que cada equipamento está convertendo. É elétrica, luminosa, sonora, térmica, eu não coloquei todas aqui não, né? Mas você pode aqui fazer uma lista, né? Buscar todas ali que estão sendo requeridas na habilidade. Você pode colocar todas, se você tem os estudantes que têm ali um avanço maior, que precisa aprofundar mais nisso e conseguem ir, mas essa mesma atividade pode ser a atividade da estudante com deficiência intelectual, reduzindo, por exemplo, para energia elétrica e sonora, ou energia sonora e térmica, porque são coisas mais fáceis de serem observadas. Eu continuo dentro do mesmo conteúdo, eu não avanço, eu não modifico a atividade, porque eu continuo trabalhando com ele energia, mas eu reduzi para que ele possa, né, esse estudante possa aprender de uma forma mais direta sobre aquela energia. Então, a gente continua com a energia, mas a gente pode requerer todas, a gente pode reduzir algumas. E aí a gente pode avançar. Vamos avançando aqui, que eu já vou abrir para a gente conversar no chat. Peraí, vamos voltar lá. Então, a gente pode separar assim. A gente pode, ó, outra coisa que eu pensei. Ver os equipamentos eletrônicos abaixo e classifica-os de acordo com a energia que eles convertem. Então, a gente tem uma lâmpada, um notebook, um celular, um ferro elétrico, uma caixa de som, um ventilador, um liquidificador, uma geladeira. Eu posso pedir, né? Todas essas imagens eu busquei dentro do Canva. Não sei se vocês têm facilidade de fazer atividades aí no Canva, mas elas saem com uma qualidade muito boa. Você pode pedir para o estudante ir colocando em cada uma. Eu posso pedir para ele organizar elas de acordo com a energia que eu colocar num quadro. Então, por exemplo, eu coloquei um quadro aqui, ó. Eu posso pedir, ó, as 3 primeiras que são energia elétrica, que são energia luminosa e por aí vai. Você pode buscar a organização que você quiser, você pode transformar isso aqui em um recorte e pedir para o estudante organizar de acordo com o que você for falando, né? Você pode misturar aí atividade de oralidade junto com atividade de recorte, né? Você pode ter várias opções. E aí, deixa eu voltar aqui, porque aquela ali já tem outra pegada. Então, ali, ó, a gente foi para uma estudante com deficiência intelectual, que tem já uma oralidade boa, ela consegue compreender, ela só não está alfabetizada, 100% alfabetizada, mas ela está no processo de alfabetização, então ela consegue ler, ela consegue acompanhar a atividade. Agora, eu pensei assim, vamos supor que essa mesma estudante com deficiência intelectual, ela fosse mais infantil, ela tivesse uma linguagem mais elementar, e aí eu precisasse focar em um único tipo de energia para não deixar ela confusa, não infantilizar a atividade, mas buscar algo que se aproxime da linguagem dela.
Então, eu quero que vocês percebam nessa atividade, por exemplo, ó, tudo em caixa alta. Eu posso fazer a leitura para ela, eu posso pedir para ela ler, né? No caso, quando eu pensei aqui, a gente vai fazer a leitura para ela da mesma habilidade, porém a gente vai trazer um nível de complexidade menor para esse estudante conseguir compreender o mesmo princípio que é a transformação da energia elétrica. Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui. Vejam só. Virando, ó, percebam que a gente está com a mesma habilidade. Ensino fundamental, 8º ano, ciências, habilidade 03. Responda as questões abaixo. Então, eu posso ler para ela e dizer, olha, imagine que chegou a hora de você tomar banho. Ao chegar no banheiro, para que a água saia bem quentinha, o que precisa fazer? Ligar o chuveiro, não é mesmo? Então, ó, eu tô trazendo uma linguagem mais infantilizada, mais elementar, mas estou dando ali respostas e dicas. Quando você liga o chuveiro, o que precisa para a água sair quentinha? Eu dou 2 opções para ela. Coloco uma imagem ali para ilustrar aquilo que a gente está falando, mais bonitinha ali, para poder ela, né, enxergar ali melhor aquilo que está sendo falado, e dou 2 opções. Então, quando eu ligo o chuveiro, o que precisa para a água sair quentinha? Precisa de água, sabão, que é o que eu estou vendo na imagem, né? Ou energia e água. Aqui eu já vou saber se ela sabe ou não o que eu estou perguntando. Você sabe por que a água sai tão quentinha do chuveiro? Sim ou não? Né? Se ela não sabe, eu vou explicar. Se você respondeu não sei, vamos agora aprender porque isso acontece. Então, eu fiz uma introdução. Peraí, na hora eu ponho o dedo. A gente fez uma introdução aqui com ela de um conceito complexo, trouxe uma informação mais elementar, mas que faz sentido para ela no dia a dia. Então, perceba que a gente continua tratando da transformação da energia, mas a gente está falando numa linguagem diferente, o mesmo objetivo, tá? Então, posso fazer uma conversa com essa estudante, eu posso trocar, né, esse saber com ela e para entender justamente se ela sabe a diferença ou não e levá-la a perceber. Então, eu posso ir aprofundando a partir das respostas que ela me dá. Eu posso dizer, olha, tia, lá na minha casa, quando a minha mãe me dá banho, a água não esquenta. A água demora a esquentar, né? O que pode ser? Ou, sabe? São várias conversas que a gente pode desenvolver a partir disso, pensando na transformação da energia. Então, a gente sabe que existe ali uma transformação, que é quando a água foi ligada. E aí, a gente já vai abrir para as nossas perguntas, mas eu quero mostrar a segunda parte da atividade que eu pensei aqui, ó. Só pra gente tornar mais interativa. Aqui é mais elementar mesmo, mas eu acho que dá pra gente pensar, ó. Descubra o enigma abaixo. Para isso, você precisa usar a primeira letra de cada desenho. Qual energia faz a água do chuveiro sair quentinha? Eu peguei o mesmo tema. Peguei alguns animais, então ela vai ter que, ó, já vai ter um grau de pensamento para ela vai ter que entender que o elefante começa com a letra E e que eu vou repetir 2 vezes. Que o rato começa com a letra R, né? Que Nossa, gente, deu um branco agora. Esse outro bichinho aqui, Jesus amado. Então, a gente tem ali, ó, girafa. A girafa começa com a letra G. Então, a gente pode ir trabalhando isso, ó. Posso trabalhar, o Sol também produz energia. Qual é o nome dessa energia? Energia, ó, S de sapo, o L de leão, o R de rato. Então, energia solar. Eu posso pegar aqui e fazer outra atividade, né? Eu posso criar outra atividade para ele, ó. Eu posso duplicar aqui, ó. Não sei quantos de vocês utilizam o Canva, mas eu posso aqui colocar outra energia. Posso falar de outra energia. Vamos falar
água na garrafa térmica. Qual o nome da... Peraí, vamos pegar uma outra aqui, ó. Vamos pegar aqui... Temos energia elétrica, luminosa. Vamos pegar a luminosa? Vamos tirar. A da garrafa térmica tá lá na outra, que é na habilidade do 7º ano. O que acontece quando acendemos a luz? Qual é o nome da energia que é gerada? Então, eu posso pegar aqui, ó, vamos duplicar isso aqui e criar aqui uma nova energia para ela. Lumino. Então, a gente vai precisar duplicar aqui o quadradinho. Ó. Depois, se vocês quiserem, eu posso ensinar vocês a criar luminosa. Então, que a gente pode diminuir um pouco, caber aqui dentro. Então, a gente pode criar aqui também com outros. Aí, o que mais que eu pensei? Vamos pegar isso aqui, vamos recortar as letras. Já que o estudante, se ele não consegue compreender a respeito dessas letras, eu posso pegar essas energias, essas letras, né, de cada uma das energias e transformar em quadradinhos e fazer recortes. Então, veja, gente, que existe uma série de possibilidades para eu trabalhar com o meu estudante. Deixa eu voltar aqui para vocês, ativar comentários. Veja que é possível a gente trabalhar de acordo com o nível do estudante, o mesmo conteúdo que toda a turma está trabalhando. Mas eu preciso pensar. Gente, não é fácil, né? Quando a gente solicita num grupo de WhatsApp, se alguém tem uma atividade pronta para compartilhar sobre tal coisa, aquela pessoa teve um trabalho para fazer aquilo ali, aquela atividade focada no estudante dela. E é uma atividade que não é fácil, né? Eu precisei montar a estrutura da atividade, como eu fiz aqui para vocês aqui, né? Eu usei o Canva como exemplo. Você vai precisar pensar qual é a habilidade que está sendo requerida, qual é o nível de complexidade da atividade que eu preciso elaborar para esse estudante. Então, não é só adaptar a atividade, gente. Não é só pegar uma atividade e adaptar, como muitos dizem, né? Trazendo algo como sendo muito simples de fazer. É só adaptar a atividade, você está reclamando? Peraí. Isso não é simples. Exige estudo, exige busca de conhecimento, exige busca de levar o estudante a um aprendizado. Então, não diga que é simples fazer uma adaptação de atividades, porque não é. Né? É preciso sentar, estudar, pensar, planejar, e entender qual é a atividade, o que é que o professor... Então, eu preciso, por exemplo, eu fiz ali algumas atividades da minha cabeça, daquilo que eu lembro, que eu já estudei. Mas eu sou a pessoa do conteúdo? Não sou professora de ciências. Então, quem vai dizer se tudo isso que eu apresentei para vocês está legal e eu vou compartilhar com quem quiser essas atividades, vocês vão perguntar para o professor de vocês, não é para mim. Se isso vai funcionar para o estudante de vocês, né? Então, é preciso adaptar a linguagem, adaptar a forma de apresentar a atividade. Eu preciso saber, para que eu tenho que saber se ele está alfabetizado ou não? Para eu saber como eu vou apresentar essa atividade. Se eu vou apresentar para ele a atividade de forma oral, de forma escrita, se eu vou traduzir tudo em caixa alta, em letra ampliada, tudo isso eu vou saber quando lá na avaliação diagnóstica inicial que eu faço para esse estudante. Então, veja que não é simples, não é fácil,
Não tem caminho simples, então não tem como também, gente, a gente buscar uma resposta pronta nos grupos de WhatsApp, né? Me desculpem dizer isso. Agora, a gente pode usar a contribuição de uma atividade com toda certeza, mas eu não posso pegar ela tal qual foi feita para outro estudante, fazer da mesma forma para o meu, que a necessidade individual do meu estudante é dele, é individual, por isso a adaptação muitas vezes. Então, precisa adaptar o vocabulário, a necessidade individual desse estudante, a linguagem desse estudante. Ele pode estar no 6º ano completamente infantilizado, pode estar no 8º ano conseguindo compreender da forma como é falada, mas só de forma oral. Então, eu preciso entender isso, né? Outra coisa importante é pensar qual é o interesse desse estudante. A gente tem muitas atividades que são desenvolvidas lá na comunidade, que as meninas contam, por exemplo, olha, a gente usou como ponto de partida um centro de interesse desse estudante. Para quê? Para ele ter, né, a vontade de assentar e fazer a atividade, porque ele vê algo familiar na atividade. Tem uma professora, a professora Célia, que ela fazia a atividade dela toda adaptada com o Sonic, porque era o centro de interesse do estudante. Então, ela inseriu o Sonic em todas as atividades, depois ela foi reduzindo aos poucos, né, para conseguir esse sucesso. Ah, Rosilene, Expedito Pereira Lima, lá em Santo Antônio do Grama. Isso, ó, Santo Antônio do Grama. Ah, que legal, gente, ó, eu amo o trabalho de vocês, eu acompanho muito que os professores de educação física estão fazendo aí, estou sempre curtindo que eles estão fazendo um trabalho incrível. Eu amei estar na escola de vocês, sempre dou exemplos daquilo que vocês fizeram aí através da Marisa, né? A gente fez uma consultoria com a Marisa e a Marisa produziu aí um trabalho incrível na escola. Que bom, Rosilene, ter você aqui. Não é simples, né, gente? Como a gente fala quando uma criança não olha para a atividade, não foca? Você falou não fica, mas imagina que não foca, né? Pode ser falta de foco, de atenção, de concentração. Ela pode não estar entendendo nada do que está escrito. Ela pode estar precisando de uma direção. Você precisa identificar, né? Mas geralmente é a falta do foco, né? De atenção. Então tem que pensar assim, o que retém a atenção dessa criança? O que faz ela parar para executar uma atividade que não seja escrita ou outras coisas que ela tem interesse? O que faz ela parar e olhar para aquela questão? E mais do que isso, gente, às vezes a gente quer que o estudante pare e olhe quando, mesmo sem parar e olhar, porque muitos estudantes autistas principalmente têm essa dificuldade, né? Ele tá aprendendo do mesmo jeito. Eu tive um estudante que, por coincidência, ele chama Enzo. E o Enzo, gente, ele era um autista, nível de suporte 1, com a inteligência completamente preservada. Ele tinha... foi a partir do Enzo que eu comecei a entender essa questão da oralidade, o quanto é importante a gente valorizar a oralidade. O Enzo não sentava, ele falava sozinho, ele balbuciava algumas palavras, enquanto ele estava ali na sala e eu explicando as atividades, as tarefas que tinham que ser feitas. Mas, em conversa com a mãe dele, ela falou para mim assim, Ana Paula, quando a gente vai embora, ele conta tudo que aconteceu na sala de aula. Ele sabe tudo o que aconteceu. No começo não é fácil, é difícil mesmo, né? Isso incomoda a turma, gera um estranhamento, né? Vamos tirar essa palavra incômodo, gera um estranhamento, porque o que a gente sempre pede? Todo mundo sentado, olhando para o quadro, olhando para a atividade, concentra no que você está fazendo. Mas ele precisava andar na sala para ele ouvir, né? E gerar aquela estabilidade para o aprendizado. Quando nós passamos a conhecer o Enzo, quando eu fiz essa avaliação diagnóstica com ele, inicial, e conheci o Enzo melhor, eu entendi
que eu não tinha que cobrar do Enzo ficar sentado ou olhando para a atividade. Eu tinha que saber se ele estava aprendendo aquilo que estava sendo falado. E ele sabia tudo, gente. Só que aos poucos ele vai percebendo o ambiente, aí a gente, entre outras coisas, que a gente já vai lá para a questão de comportamento, né, do desenvolvimento de rotinas, mas aí a gente vai trabalhando com isso aos poucos até ele conseguir sentar por um tempo maior e participar da aula junto com todos os outros colegas. Bahia, que legal, gente. De onde vocês são, gente? Vão me contando aí. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, gente, olha, eu espero que tenha ajudado vocês. Timóteo, aqui em Minas também, que legal. A família do meu pai é daí, assim, um pouco mais perto de Timóteo, chama Águas Formosas. Aí bem no caminho de Timóteo. Gente, aqui a gente tem pouco tempo, né, pra gente interagir, aí a gente vai, né, crescendo um pouco nos conhecimentos, eu vou ampliando um pouco mais, porque a ideia aqui não é só pegar uma atividade pronta, refazer ela, mostrar como eu fiz e entregar para vocês. É trazer para vocês um direcionamento. Eu vou deixar essa live gravada, ela vai ficar gravada para vocês assistirem de novo, assistam novamente, né? Eu vou colocar as instruções para que vocês possam receber essa atividade. Quem tiver interesse de receber a atividade da live, ela sempre fica disponível até a próxima live, tá? Então, fiquem atentos aí que quando eu colocar essa live no ar, vocês vão receber as instruções também. Então, é só voltar aqui no canal, tá? E seguir os passos que a gente vai colocar lá. Nova Lima, pertinho. Ó, Osane, a situação de recusa tem a ver com comportamento também. Então, primeira coisa, gente, que a gente precisa entender é qual o motivo da recusa. Por que está recusando? Tem que fazer um levantamento, que situação que essa recusa surge, né? É o que o pessoal da ciência do comportamento fala, né? Fuga de demanda, de não querer, né, fazer a atividade. Eu não sei, né? Se é sempre que eu dou atividade, ela foge da atividade, mas em outras situações a gente precisa fazer o levantamento disso. Então, isso é um aprendizado mais complexo, como eu falei, né, no começo, é importante a gente estudar um pouco sobre análise do comportamento, porque isso ajuda a gente muito a avançar nessas questões de comportamento problema, tá? Cachoeira de Minas, 500 quilômetros de Belo Horizonte. Então, tá bem perto de Águas Formosas, Luísa. Três Lagoas. Uau! Patrícia, Itupiranga. Ai, gente, que legal. Tem gente do Brasil todo aqui. Isso mesmo. Meu aluno este ano gosta de animais, fazendinha, leva as adaptações em cima disso. Coloca isso como foco, porque eu preciso trazer ele para perto. Andreísa de Confins, aqui também perto. A gente precisa trazer o estudante para o interesse. Então, por que quando a gente lá na anamnese, na história de vida, né, eu tenho um modelo de história de vida que eu sugiro tanto aqui no planner da sala de recursos, né, para quem não tem a informação na sala de recursos, que às vezes a gente na sala de recursos não tem ninguém que fez o PDI dele antes. Ou eu tenho também lá no PDI, também a gente tem uma anamnese mais completa, porque a do PDI ela é mais completa, né? Então, nesses dois materiais, tem ali como vocês fazerem uma anamnese mais completa desse estudante, conhecer,
né, o centro de interesse, saber quem é esse estudante, para a gente ter um ponto de partida. Sou pedagoga e preciso orientar as professoras e acompanhante. Pode contar comigo. Aqui no canal tem muita orientação, tá, Mônica? Se você não segue, já segue a gente aí para poder te ajudar nisso. Ah, sul de Minas, entendi. Entendi, Luísa. Gleice, Paula, você tem curso sobre adaptações? Tenho. Tem cursos já gravados que estão disponíveis, né? Se você não encontrar aqui no link da bio do meu Instagram, você pode me chamar no direct que a gente envia para você o link direto. E aí lá eu mostro vários recursos, várias formas, inclusive o próprio Canva que eu mostrei aqui para vocês, a gente dá várias dicas ali de como construir essas atividades, porque, gente, o que nós temos que pensar? Tem muitos cursos que são excelentes, muito bons, que nos dão várias direções, mas às vezes a gente... Eu sei da realidade de escola porque eu estou na escola, né? A gente tá ali no chão da escola. Às vezes a gente não tem recursos para comprar a tesoura de recorte, os equipamentos ali de papelaria para trabalhar, a gente pega papelão, a gente pega né, são sucatas, são coisas ali do dia a dia, papel e folha mesmo, então a gente precisa, a gente pode utilizar recursos, né, com aquisição de equipamentos mais caros, claro, óbvio, mas às vezes eu não tenho a condição de fazer a aquisição, porque a escola não me dá esse recurso, de comprar um monte de material de EVA. Então, aqui, as recomendações de atividades para vocês são recomendações de baixo custo, focadas em habilidades do currículo escolar e que podem ser adaptadas para uma prática do dia a dia. A prática que a gente sabe que é sem recursos. Eu tive numa formação no município aqui em Minas, aqui né, perto de Belo Horizonte, eu achei super engraçado. A gente estava falando para os professores regentes de vários componentes curriculares, e aí um dia a gente estava com os professores de ensino religioso, e aí os professores brincaram assim, um brincou assim, né? Ah, eu sou professor de ensino religioso e ainda tenho que fazer milagre. E o outro falou assim, eu aprendi uma coisa, agora o material que eu gasto na escola para comprar a parte virou meu dízimo. E aí eu achei engraçado ele falando isso, né? Mas é meio que isso, porque assim, ele falou, aí eu não sinto peso de usar o meu dinheiro, que é meu, para poder gastar, né? Com coisas que a escola ou o município, né? A rede de ensino devia dar. Né? A gente devia ter esses recursos, mas a gente não tem. Então, lá nesse curso de atividades adaptadas, a gente utiliza, eu mostro coisas de baixíssimo recursos, né? Que às vezes nem precisa adquirir, que a gente faz mesmo com o que a gente tem em mãos, né? O Canva pode ser utilizado gratuitamente por professores, né? Tem muitos professores que já têm conta lá no Canva e podem fazer, né, as suas adaptações e produzem atividades riquíssimas. Tem jogos prontos lá, né? Tem dados prontos, tem vários caminhos, tem trilhas de conhecimento que você pode fazer, tem um monte de coisa que você pode adaptar ali para o seu estudante com baixos recursos. Então, eu acho que vale muito a pena, tá? Esse curso de atividades adaptadas. O que mais? Gente, a live hoje não é sobre PDI, mas eu vou responder a pergunta da Mônica. Quando a criança é nível 1 e acompanha a turma, é necessário PDI? Primeira coisa, a pergunta deveria ser apenas a seguinte: quando a criança acompanha a turma, é necessário PDI? Não importa qual nível de suporte ela requer ou qual a deficiência dela. Se ela acompanha a turma, a gente vai registrar no PDI dessa estudante ou desse estudante
que ele vai acompanhar todas as adaptações assim, ele vai acompanhar todas as atividades assim como são feitas para toda a turma. Na minha opinião, né, em várias redes que eu oriento, eles não fazem um PDI porque é um trabalho desnecessário. O que a gente registra a gente faz os primeiros passos, que é a história de vida, que é conhecer, né, o diagnóstico desse estudante. Aí já no diagnóstico a gente já descobre, né, quando a gente vê ali as questões da dependência, de quem é esse estudante, a gente já tem essa informação, né? Então a gente já busca ali informações para justificar por que eu não vou fazer adaptação. Porque, gente, é uma questão de lógica. Mas aí a gente precisa saber se a nossa rede de ensino entende essa lógica. Porque a gente tem que seguir a orientação, não da Ana Paula Patente, mas a orientação da minha rede de ensino, né? A lógica é adaptação. O plano de desenvolvimento individual é para quê? Para individualizar as atividades ou currículo. Se não há necessidade, para que fazer? No próprio PDI, quando eu faço o levantamento ali, a avaliação diagnóstica inicial, eu constato isso e eu digo, neste momento do processo de alfabetização ou de aprendizado ou do ano que ele está matriculado, não se vê necessidade de adaptação, porque o estudante acompanha junto com toda a turma. Agora, significa que isso vai ser fechado? Não, gente. Pode ser que lá no segundo semestre ele vai ter uma dificuldade mais acentuada lá em geografia. Então, peraí, eu preciso voltar lá no PDI e para a geografia eu vou trazer a individualização do atendimento, das atividades, para a história, para a matemática. Então, a gente precisa ficar atento a isso, tá, Mônica? Mas, não, eu entendo que não há necessidade, porque se o objetivo é individualizar o atendimento e ele não precisa, a gente também não vai fazer, tá? O que mais? Ó, essa é uma outra pergunta que a gente vai precisar seguir a orientação da nossa rede. A professora, qual professora, né? A professora tem que fazer realmente as atividades adaptadas? Qual professora? Professora do AE ou a professora regente? Independente da sua pergunta, né, seja professora regente, eu vou responder o seguinte. Professor regente é quem domina o conteúdo e sabe quais são as linhas de segmento, de aprofundamento de um conteúdo. E o professor do AE é o professor que tem especialização para adaptação de atividades e sugestões de como tornar acessível um currículo. Então, não é um que tem ou outro que não tem, precisa ser construído juntos. Enquanto a gente não sair dessa individualidade, a gente não vai chegar muito longe, porque assim, você faz o seu e eu faço o meu, só que o trabalho precisa ser construído em parceria. A gente precisa caminhar juntos, no mesmo objetivo. Então, vocês precisam construir um relacionamento professor-regente, professor do AE, precisam conversar para falar a mesma língua. Porque o que não pode acontecer é o que uma professora fala lá em cima. Enquanto o professor está trabalhando outras questões de matemática, o professor do AE está trabalhando matemática também, mas o pontilhado, eu acho que o aluno pode mais do que isso, né? Só que a gente precisa saber quem é esse estudante, saber quem é o professor. Obrigada, Mônica. Então, é importante a gente entender isso aí, tá? Respondido. Faço muitos jogos em casa e compro também. Não, gente, vocês estão confundindo, ó. O professor regente planeja atividades adaptadas para o professor da sala de recursos multifuncional? Não. Professor regente planeja atividades das suas aulas, das aulas que ele ministra.
Professor de sala de recursos tem outros objetivos, e o objetivo do trabalho na sala de recursos é avançar nas habilidades que não são possíveis trabalhar dentro da sala de aula. São objetivos diferentes. O objetivo do trabalho na sala de recursos multifuncional, falando assim de forma bem rasa, não tem foco no currículo. Então, provavelmente, né, um professor de sala de recursos não usa habilidades da BNCC para desenvolver suas atividades. Porque alguém perguntou sobre foco, atenção, concentração, estudante que não foca em atividades. Qual o objetivo do professor da sala de recursos? Trabalhar essas habilidades que o professor regente não consegue trabalhar, independente do conteúdo. Seja um foco na aula de matemática, de geografia, de história, eu posso trabalhar jogos, atividades, interações na sala de recursos que vão garantir que o meu estudante vai começar a adquirir o foco, a atenção, a concentração. Esse é o objetivo de cada um. Então, o professor regente tem o objetivo de trabalhar conteúdos acadêmicos que estão focados no currículo que ele tem que trabalhar, da disciplina dele. E o professor da sala de recursos tem outro objetivo. Não pode confundir isso, porque isso é a centralidade do trabalho de cada um deles. A Glaucia está dizendo, no Fundamental 2, os professores têm muita resistência para adaptar. Aí, Glaucia, a Glaucia é mãe de um estudante, né, Glaucia? Glaucia também já acompanha a gente há muito tempo, né, Glaucia? O que a gente precisa fazer quando a gente está com esse tipo de dificuldade? Trabalhar, a escola precisa trabalhar o projeto político-pedagógico. E o professor precisa entender que é responsabilidade dele. Eu falei no começo, né, que eu fiz uma formação com o município e a gente atendeu todos os professores regentes, desde o Fundamental 1 até o Fundamental 2, né, do primeiro até o 9º ano, e eu falei com todos os professores. Eu falei com todos eles assim, olha, vocês são responsáveis pelos estudantes de vocês. Um aluno que passa por um professor de língua portuguesa do 1º ao 9º ano e não sabe escrever o próprio nome, o problema não é do estudante, é de cada professor de língua portuguesa que esse estudante passou pelas mãos dele e ninguém parou para se preocupar com ele. Então, esses são responsáveis não pelo sucesso, ser responsável de uma forma ou de outra, mas não queira ser responsável pelo fracasso. Porque o professor pensa assim, eu não sei nada de educação especial, então não sou responsável. É sim, e é responsável pelo fracasso. Então isso é muito, muito pior do que ser responsável pelo sucesso, né? O sucesso, ele pode ser em vários níveis. Né? Então, se o estudante chegou nas suas mãos agora, que você seja um professor responsável pelo sucesso do estudante naquilo que é possível fazer com ele neste ano que ele está, considerando todas as defasagens que ele teve no ano anterior. Né? Então, o Fundamental 2 precisa ter mais claro isso ainda. O componente é meu, eu não ia gostar que alguém desse aula no meu lugar. E é isso que eu estou pedindo quando eu falo, né, que eu não sou capaz de ensinar o meu próprio conteúdo, que eu me formei na faculdade, na universidade, para ensinar o meu estudante. Eu estou dizendo da minha incompetência para ensinar o meu próprio conteúdo. Né? Então, é importante eu chamei esses professores para essa reflexão e eu acho que é muito importante a gente trazer isso para os nossos professores também. Isso mesmo, Mônica, vou usar a sua live para orientar os professores, fique à vontade. Deixa eu falar por eles, por você, né? Falar com eles por você. Todos os materiais estão disponíveis aqui no meu Instagram, né? Se você não localizar lá no link da bio, você pode me chamar, Josi Carvalho. Pode me chamar no direct que a gente te envia o link, né, específico do guia. Professores de sala de recursos não trabalham habilidades da BNCC? A priori não, gente. É claro que isso trabalha de forma indireta,
né? Não me entendam literalmente. Ele não vai pegar uma atividade lá e agora vou trabalhar a habilidade, como eu mostrei aqui para vocês, né? Do 8º ano de ciências, a habilidade 3. Não. Né? Ele trabalha com estratégias para o estudante avançar no seu aprendizado. E aí, uma orientação mais direta. Deixa eu beber uma água. Carmen Lúcia, se você quer pensar nessas atribuições do professor de sala de recursos, deixa eu pegar aqui que no planner eu tenho. A resolução 04 de 2009, eu coloco ela aqui, ó. Eu coloquei todas as atribuições aqui, eu fiz uma cópia do artigo 13, que fala quais são as atribuições de um professor de sala de recursos. Tá? Mas você pode ir lá na resolução 04 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, que tá lá, né? Todas as atribuições desse professor. E não tá desenvolvimento de currículo, né? Embora algumas atividades a gente desenvolve, claro, obviamente, com base na BNCC, mas a gente não desenvolve a partir de habilidades. A gente desenvolve, identificar, elaborar, produzir, organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos, público-alvo da educação especial. Então, esse é o primeiro item de atribuição que um professor tem. Aqui já fica bem claro que, né, não foca na BNCC, mas você pode ler os outros lá, tá? Vamos caminhar para encerrar, gente, mas tá muito legal esse bate-papo aqui, ó. Vou pegar essa fala da Patrícia da Silva, que diz assim: ainda há resistência, mas percebemos que aos poucos entendem que necessitam para contribuir com o aprendizado dos nossos alunos. E é verdade. Sabe o que eu descobri nessa formação? Eu já tinha tido vários contatos com professores tanto aqui quanto pessoalmente nas minhas visitas às escolas. Mas essa formação foi bem intensa, que foi quase um mês, onde a gente capacitou a rede inteira. E aí eu conversei com professores de várias áreas do conhecimento diferentes. E tirando aqueles que deliberadamente não querem aprender e se acham isentos dessa responsabilidade, que são poucos, a grande maioria não faz porque não sabe o caminho. Respondam isso para mim, se vocês também acham que é isso. Eles não fazem, não é porque não querem, mas é porque temem o desconhecido, porque até nós que temos formações específicas nas áreas da deficiência, nós estudamos especificamente para isso, nós temos as nossas dificuldades, imagina quem não se especializa na área. Então, essa resistência, ela pode ter várias origens, e a gente pode fazer essa anamnese também com os nossos professores. A sua resistência, né, é por conta de não saber, de não ter o caminho, porque nessa formação que eu fiz com os professores regentes da construção do PDI, grande parte deles saíram assim, bem satisfeitos com o que eles aprenderam e entenderam que eles não têm que ter mais trabalho para desenvolver o PDI do estudante deles. Eles entenderam que é só fazer ajustes no próprio trabalho dele, que é de planejar, de desenvolver atividades, pensando naquele estudante. Então, eu levei eles através de atividades práticas, de oficinas que a gente fez a entender isso. Então, isso que a Patrícia está falando é uma verdade, né? Eles estão aos poucos entendendo porque existem redes que estão se preocupando com isso, né? Existem os próprios professores que estão buscando a formação, a sua própria formação a respeito desse conteúdo, e isso é importante, né? Porque o acesso ao conhecimento é que nos tira da ignorância. E às vezes a resistência é por conta da ignorância, do não saber. Bom, gente, muito feliz que a gente está chegando aqui ao fim, né?
proposta era 1 hora, mas a gente já está chegando 1 hora e meia, mas eu tenho certeza que foi muito produtivo, que vocês aprenderam muito. Eu também adoro fazer esse momento de interação, essas trocas que a gente faz, porque eu também aprendo muito com vocês, né? Eu espero que a gente se encontre na próxima semana. Tem várias atividades acontecendo aí no Instagram, então segue o Instagram, vê os stories aí, que tem muita coisa bacana acontecendo, que a gente vai compartilhando, muita coisa para contribuir com o aprendizado de vocês, né, e ajudar vocês a fazer a inclusão acontecer. Então fiquem comigo aí, em breve eu vou compartilhar aí todas as informações da melhor aula de PDI de todos os tempos, e vocês, quero ver cada um de vocês lá comigo nessa aula para a gente aprender muito mais profundamente sobre a construção do PDI. Gratidão a vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!